Fala galera, bom, agora eu vou criar para vocês então o primeiro projeto feito pelo José Marcelo. De vez em quando eu vou pegar uma colinha, então assim, eu acho interessante até que vocês façam isso também, ou então tente decorar assim alguns comandos que, como isso é coisa muito antiga, então para mim não é corriqueiro utilizar. Mas vamos lá. Bom, o primeiro projeto dele ele fala para a gente poder criar uma classe servlet, né, para poder receber alguns parâmetros que a gente manda pelo formulário. Então, eu vou começar aqui. Então eu vou mudar aqui a minha perspectiva para Java bem aqui em cima, né? Cliquei aqui e ele vai alterar a perspectiva do Eclipse. E eu vou criar aqui um Dynamic Web Project. É esse aqui. Vou fazer aqui projeto 1. Apache Tomcat, eu gosto de usar o Apache Tomcat, agora tanto faz você utilizar tanto o Tomcat quanto o JBoss, ele vai funcionar da mesma forma. Configuração, a gente pode deixar aqui a configuração padrão para Apache Tomcat 2.0. Eu avanço aqui. Isso aqui é uma sacada interessante, a gente manda gerar o web.xml. E aqui a gente vai no Finish. Deu Finish, ele criou aqui. Agora é interessante a gente fazer a importação do servlet.jar. O servlet.jar vai facilitar na hora da gente fazer a criação mais rápida da classe servlet, do próprio WebXML na hora da modificação dele. É interessante a gente importar. Eu vou mandar para vocês no grupo um arquivo para vocês carregarem no pendrive para descarregar no computador antes da prova começar, para vocês poderem utilizar. Então eu venho, clico com o botão direito, aqui, venho em Properties, eu vou vir aqui em Java Build Path, esse aqui, e aí eu vou colocar aqui um Add External Jar. E aí eu vou pegar aqui esse servlet.jar que eu vou estar mandando para vocês. Ele aparece aqui e eu vou dar um OK. Então eu venho aqui, bom, deixa eu ver por onde que eu começo. Eu acho que a gente pode começar mesmo fazendo a classe servlet. Eu vou criar aqui uma nova classe. E aí eu vou criar um package aqui, br.com.down. E aí, vou botar o nome aqui de Action Servlet. Esse Action Servlet, ele vai herdar ele vai herdar a classe HTTP Servlet. Então, depois que eu fiz aquela modificação no build path, eu posso vir aqui do browser, colocar aqui, HTTP Servlet. E aqui ele já aparece aqui. Eu vou selecionar esse aqui. Ou esse aqui que ele já importou da biblioteca do Java, no momento em que eu fiz a criação do projeto. Mas eu vou fazer com esse aqui, que é o que eu vou mandar para vocês. Não preciso marcar essa opção, deixo ele desmarcado e venho aqui e clico em Finish. Aqui, como vocês podem ver, já criou uma classe aqui, Action Servlet, e aí ele está herdando da classe HTTP Servlet. Eu vou mandar gerar aqui um número de série, que isso aqui às vezes o navegador ele pode dar problema ou não. Vou mostrar para vocês de novo como é que eu fiz. Vocês viram que aqui ele só deu um warning, então ele não deu erro, nada disso, mas às vezes ele pede isso. Então eu clico aqui Add Generate Serial, aí vou dar um OK. Sim. Tem uma sacada para a gente poder criar o método service, que é o seguinte, eu venho aqui em Source, e aí eu vou utilizar o comando deixa eu ver, talvez não do Source aqui, Override Implement Methods. Eu venho aqui e vou selecionar esse método aqui público,
service, que aí ele tem um service, ele tem uns, na verdade, é esse aqui. Eu vou dar um OK nele. Olha só, então eu venho aqui em Source e eu venho em Override Implement Methods. E aí eu venho aqui e marco esse service que tem a bolinha, as quadradinhas amarelas aqui na frente dele. E clico OK. E o que vai acontecer? Já vai gerar para mim aqui, ao invés de você ter que escrever tudo, você gera e ele já faz isso aqui. Essa linha aqui do super.service eu posso retirar. Vamos ver qual é a ordem que ele está dando aqui. Está falando que... E a gente... Vamos dar um OK. Ele está pedindo para ele gerou 2 serial ID. Isso aqui vocês ignoram, isso aqui é a loucura do Eclipse. Vamos botar um default aqui. Pronto. Então, olha só. Então aqui eu tenho uma classe, um método protegido, que ele tem ele recebe 2 parâmetros. Um é o HTTP Servlet Request, o outro é o HTTP Servlet Response. Eu vou mudar esse arg0 aqui para Request e esse aqui para Response. Beleza. O que eu vou fazer nesse momento? Agora eu vou receber os parâmetros da página. Então vamos supor que seja que eu vou receber um nome. Vamos olhar no exemplo para ver como é que está. Eu venho aqui no exemplo, visualizo aqui. Então olha só, aqui ele está pegando um nome, um CPF, um RG. Então vamos criar dessa forma. Então vamos fazer a criação das variáveis. Vou botar aqui um string, nome, string CPF, string RG. Então eles vão pegar aqui do request, get parameter. Eu vou botar aqui o nome do campo do formulário, do campo name do formulário. Isso eu vou mostrar para vocês depois. Aqui eu vou botar o nome, que é igual request, get. Essa parte do autocompletar eu já expliquei para vocês. E aí, a parte que eu fiz do Java Build Path, isso é muito importante para que você consiga utilizar isso aí. Senão você vai ter que decorar tudo como é que faz. Então vamos lá. Então eu boto aqui o CPF e aqui o RG, mesma coisa. RG igual a request get parameter igual a RG. Eu vou fazer em paralelo o formulário HTML de envio aqui para poder facilitar para vocês. Então eu venho aqui em Web Content, new, pode ser um JSP file. Ele vai me perguntar aqui o nome, eu vou botar o nome de index.jsp, porque no momento em que o navegador entrar, ele já tem como padrão essa página principal. Eu venho aqui, new JSP file, esse aqui mesmo, dou um finish. Então aqui o que é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui a página HTML. Então eu vou botar aqui cadastre seus dados. Eu tenho que criar um formulário para poder fazer o envio disso. Joia. Você pode ver que o Eclipse ele fecha isso aqui. Então o method vai ser igual a post e o action já a gente coloca. Mas eu posso colocar aqui action servlet. Agora eu vou criar aqui os campos. Input type igual a name igual a malu igual a, e vou fechar. Eu vou botar 2 desses aqui. Então eu vou botar aqui nome, CPF, RG e aqui um botão igual a submit
vale igual a enviar. Fechei ele aqui. Vou colocar uma quebra de linha. E nessa última eu vou colocar duas para poder dar um espaço. Então eu consigo ver até no preview aqui como é que ele fica. Esse formulário ele vai ficar da seguinte maneira. Opa, não foi. Bom, ele está dizendo aqui, tem experimentos, detalhes, vamos ver. Infelizmente não deu. Mas de HTML é a parte mais fácil aqui. Então o que eu vou fazer aqui? Input type do text, text também, text. E aqui nesse parâmetro, name, eu vou botar igual eu estou buscando aqui. Olha assim, então aqui em minúsculo nome, CPF e RG. Eu vou colocar aqui nome, CPF e RG. Estou mandando salvar. Vamos verificar se normalmente ele pede isso para só mostrar os dados se os campos estiverem preenchidos. Então o que eu vou fazer aqui? If, vou dar um if aqui e eu vou colocar nome. Eu vou botar um parâmetro de negação na frente. Então o que acontece? Aqui eu vou utilizar o nome.equals. Então aqui, nisso aqui, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo aqui, se o nome não for igual a em branco, beleza, você segue em frente. E aqui se eu colocar aqui, eu vou estar assumindo que o nome está em branco. Então eu vou colocar essa exclamação, que é uma negação aqui na frente. Então eu vou fazer o mesmo. Isso aqui é um parâmetro ou. Se eu quisesse fazer o e, seria esse e comercial duas vezes. Mas nesse caso eu vou utilizar o ou, porque qualquer campo em branco ele vai me avisar. Not cpf.equals, mesma coisa, ou RG. Not também, RG equals. Então o que acontece? O que eu estou falando aqui? Se todos esses campos estiverem preenchidos, eles não forem em branco, ele vai seguir para a nossa próxima ação. Então eu vou verificar na colinha. Então aqui, no caso, ele fez um por um aqui. Ele criou as variáveis, né, ele perguntou aqui a respeito delas. Aqui ele botou alguns parâmetros, mas muitas vezes só esse equals já resolve o problema. E aí ele está atribuindo os valores aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou mostrar na outra página nome, CPF e RG. Então eu vou fazer eu vou utilizar esse comando aqui, esse request.setAttribute. Então eu vou botar aqui request.setAttribute. Aqui eu estou criando um atributo para poder mostrar na página. Então aqui eu vou colocar um atributo chamado resultado. Aqui eu vou colocar aqui. E aí antes disso eu vou fazer uma string aqui para poder concatenar essas três variáveis. Então string result, que vai ser igual a olá. Eu vou concatenar com o nome da pessoa, nome, recebi seu CPF e vou concatenar mais uma vez, CPF e seu RG, que eu vou botar aqui RG. Joia. Ficou faltando alguma coisa aqui. Vamos lá. String result igual a olá. Fechei aqui. CPF mais RG.
Não estou identificando o que há de errado. Ah, por causa disso aqui. Não tem necessidade. Mas eu vou concatenar uma coisa aqui só para poder botar um ponto final. Então, eu vou botar aqui esse request.setAttribute, result. Salvei. Agora eu vou utilizar o comando que vai me direcionar para uma outra página, que vai ser esse request.getRequestDispatcher. Então eu vou botar aqui request.getRequest. Vocês veem que já é o primeiro aqui que aparece. E aí eu vou colocar resultado.forward. E aí que vocês veem que ele vai receber um servlet request e um servlet response, que vão esse aqui, um servlet request e um servlet response, que vão ser exatamente esses dois aqui de cima. Vou dar um enter. Então aqui eu vou botar o request e aqui eu vou botar o response. Você vê que ele já marca aqui. Bom, então o servlet aqui nesse caso ele já está pronto. Ele deve funcionar se a gente preencher todos os campos. Aqui eu ainda posso fazer o seguinte, colocar um else aqui, porque se ele não receber todos os parâmetros, ele deve avisar. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar isso aqui para baixo. Lembrando que isso aqui não é o jeito mais correto de se fazer, isso aqui é o jeitão tabajara mesmo. Então, assim, é só para tirar nota na prova. Então, o que eu vou colocar aqui vai ser o seguinte. Você não preencheu todos os campos solicitados. Ponto. E aqui é a mesma coisa, ele também vai mandar para o resultado.jsp. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar a página de resultado. Então eu vou criar aqui o web content, na pasta na raiz do web content, tem aqui um resultado.jsp. JSP. Avanço. Aqui eu poderia até ir para o finish direto, mas é bom você conferir para ver se ele realmente está nesse new JSP file, JSP with HTML markup. Então eu vou concluir aqui. E aí eu vou botar aqui 1% igual a request to get attribute resultado. Vou conferir na colinha para ver se é isso mesmo. Como eu disse, faz bastante tempo que eu não desenvolvo com servlets. Então eu vou aqui na raiz do web content, visualizar. Request get attribute, nome. Isso mesmo. Então, vamos lá. Agora eu preciso alterar o web.xml. O web.xml eu preciso fazer o mapeamento desse action servlet aqui. Então o web.xml está aqui na pasta webinf. Eu vou abrir. Lá no início vocês devem se lembrar que a gente criou, mandou gerar o web.xml. Olha só, como eu falei para vocês, aqui a gente tem vou fechar aqui, index.jsp. Aqui a gente tem uma lista de arquivos de welcome files. É um arquivo dizendo assim, bem-vindo. Então o que acontece? Eu poderia botar esse arquivo aqui com o nome de index.html, index.htm, ou default.html, .htm ou .jsp, que ele iria identificar. Então agora eu vou criar o mapeamento desse servlet. Tá, 2 espaços aqui. Então eu abro aqui essa chavinha. Você vê que na hora que eu abrir, ele já apareceu aqui o menuzinho de contexto para eu poder utilizar. Então aqui se eu botar o S, ele já vai aparecer aqui. Então eu vou criar aqui o servlet. E aqui, mais um servlet. Então eu vou botar aqui o servlet.class e o servlet name. Se eu não me engano, são só esses dois. Vou conferir. Então eu venho aqui na cola, servlet.
Está aqui. Então, servlet class, servlet name, eu ainda tenho esse aqui embaixo, servlet map. Então, vamos fazer a mesma coisa. Criei o servlet mapping. Então, na hora que eu abrir, vocês podem ver que ele coloca somente o que cabe dentro do servlet map. Então, eu vou botar aqui servlet name e também o URL pattern. Então, vamos lá. Minimizar aqui. Voltar. E na hora que eu abrir, a gente pode ver que ele vai aparecer. Então agora eu vou chamar aqui essa classe br.com.dao.actionServlet. Eu vou chamar ele aqui, eu estou chamando esse servlet de ActionServlet. Deixa eu ver, olha só, aqui o servlet name está em cima. Vamos tentar manter essa convenção aqui. Então, primeiro o name, depois o class. Então, removi aqui e joguei para cima aqui. No Action Servlet, aqui eu faço um mapeamento através do pacote e coloco o nome. E aqui eu vou fazer o mapeamento dele agora para a gente poder fazer a referência dele através do formulário HTML. Olha só, esse servlet.name, eu estou referenciando esse servlet name aqui. Então, o que acontece? Quando eu mandar enviar aquele cadastro, ele vai mandar essa ação para esse servlet. É isso que vai acontecer. Então, eu vou fazer igualzinho aqui. Então, eu tenho esse action servlet e vou jogar aqui. E aqui eu vou botar barra cadastro. Vou botar barra cadastro mesmo. Aqui ele está dando uma coisinha só de corretor gramatical do Eclipse. E aí, de resto, está tudo certinho aqui. Então, eu vou fechar esse aqui. E vou só conferir aqui na parte aqui do cadastro.jsp. Aqui. Então, olha só, no momento eu vou usar esse action aqui. Action igual a cadastro. Então, eu não coloco a barrinha na frente. Isso aqui, às vezes, é importante. Então, eu vou voltar aqui no index. E eu vou colocar aqui, action igual a cadastro. Teoricamente, nosso servlet já deve funcionar. Então, eu vou verificar aqui se existe algum erro. Opa. Deixa eu ver no console, aqui nos marcadores. Isso aqui talvez sejam problemas de outro projeto. Eu acredito que esse aqui não tenha nada não. Mas vamos lá. Aqui eu tenho o Tomcat Server. Vou no Add and Remove. Vou repetir aqui porque eu acho que às vezes eu fui muito rápido. Então o que eu fiz aqui? Eu tenho o meu Tomcat já criado. Eu vou colocar numa outra aula para vocês como é que vocês baixam o Tomcat e já criam ele. E aí eu vou aqui em Add and Remove. Vou tirar esse aqui que não tem nada a ver. E vou colocar esse projeto 1. Dou um Finish. Eu vou startar o servidor Tomcat agora aqui. Ele, no momento que ele estiver startando, ele vai vir aqui para o console e ele vai me dar todas as informações que eu preciso para dizer se a aplicação rodou corretamente. Então, aparentemente ela rodou aqui. Eu vou usar aqui o próprio navegador do Eclipse para isso. Então, eu vou pôr aqui http localhost 2.8080 projeto 1, que foi como eu chamei. E aí nisso ele deve me direcionar para a página. Me direcionou. Então eu vou botar aqui Marcelo 123321. Vou mandar enviar. Aí, olha só. Olá Marcelo, recebi o seu CPF, que é 123, e seu RG, que é 321. Ele funcionou. Vou voltar aqui. E aí eu vou deixar um deles em branco. Falhou. Então eu vou atualizar aqui essa página.
Vamos enviar assim mesmo. Aí olha só, você não preencheu todos os campos solicitados. Na verdade, eu cometi um erro. Que quando eu preencho esse aqui, como eu coloquei ou, ele já dá a condição como verdadeira. Então ele vai aparecer aqui. Então o que eu tenho que fazer, na verdade, é no Action Servlet aqui, ao invés de colocar esse ou aqui, eu vou colocar e. Então todos os dessa forma eu estou colocando que todos os campos eles têm que estar preenchidos. Aqui ele está gerando para mim mais uma vez. Eu vou precisar restartar o meu servidor. Então eu clico aqui com o botão direito e venho em Restart. Já restartou. Vou voltar aqui de novo. Então vamos lá, projeto 1. Vou entrar. Agora olha só, quando eu preencher aqui Marcelo, ele não vai deixar, ele vai falar, você não preencheu todos os campos solicitados. E no momento em que eu botar, aí ele vai aparecer. Então basicamente é isso. Vocês precisam treinar isso até o momento em que vocês ficarem craques nisso para poder chegar amanhã na prova e fazer tranquilo. Eu vou mostrar numa outra aula como é que a gente baixa o Tomcat, como é que a gente faz a instalação dele, porque não tem necessidade de vocês utilizarem o JBoss. O JBoss é muito canhão para pouca coisa. O Tomcat ele resolve tranquilamente isso aqui. E assim que eu terminar, eu vou mandar esses projetinhos para vocês por e-mail. Na próxima aula eu já vou mostrar para vocês como é que a gente vai criar a conexão com o banco de dados. Falo então para vocês, um abraço para todo mundo.